auxilia na redução do peso, melhora a acessibilidade à insulina, ajudando assim a controlar a diabetes. Se eu pratico atividade física, eu tenho uma melhora da sensibilidade à insulina. O que quer dizer? A quebra da glicose, transformando em energia e o corpo absorvendo. Então não vai ter um acúmulo na região sanguínea. Prática de exercício físico e os riscos, né, que ela pode extrapolar. Fala família, vídeos iniciando o Dexter Trencendo. Família, é o seguinte, estamos aqui na faculdade, fazendo aqui, dá a chave para ele, professor. O último que sair apaga a luz. Então, embora Na faculdade, tropa, vídeos iniciando, estamos aqui na aula do professor Paulo, tá? Ele está falando para nós aqui sobre um pouco, tá, eu devo ter um controle da glicemia, da fisiologia do exercício aí, já foi identificado o DAC, e o oitavo período. Você que é professor, está estudando, ou pretende aprender ou aprimorar conhecimento, chega no like, no comentário, na inscrição, ativa o sininho, fideliza e acompanha até o final aí. Oitavo período, aula de educação física bacharelada, tá? Atividade física aplicada à atividade motora, tá? Se a Acompanha. pessoa não tem prática de atividade física e ela não tem essa questão, já o DAC dela já é distribuído e ela faz um treinamento de alta intensidade, o coração vai sentir essa predisposição, vai sentir essa dor, como digo ali, contínua. Por quê? Porque ele não tem a circulação suficiente. Então, a supervisão médica, a prescrição correta, são fundamentais para uma pessoa que queira praticar atividade física já tendo o DAC no seu histórico de desenvolvimento da doença. Prescrição, né? Como eu posso prescrever o exercício para essa pessoa? Deve ser individualizado, baseado em uma avaliação. Teste ergométrico é o primeiro teste a ser feito, que é o teste de esforço. É uma ferramenta diagnóstica essencial, ele mede a capacidade do coração de responder ao estresse, exercício físico de forma controlada. O paciente caminha uma esteira, ou pedala em uma bicicleta, enquanto o monitoramento do ECG, pressão arterial e outros parâmetros do teste ajudam a determinar como é que está a saúde do coração. É um ecocardiograma com esforço físico, junto com a questão da divisão do treino de pressão arterial. Ele elimina isquêmia, frequência cardíaca, que está trabalhada em que o paciente começa a expressar sinais de isquemia, falta de oxigênio no coração, como a alteração do ecocardiograma na angina. A primeira FAP, a P, QRT, QRST. Então ele vai trabalhar toda essa situação do esforço físico do paciente. Então ele precisa fazer esse teste de esforço físico. Ele faz o holder, teste de esforço e o teste do mapa, que seria a pressão arterial. Capacidade funcional também é observado para que seja liberado o paciente para que faça atividade física, quando o paciente consegue se exercitar com segurança, sem que ele tenha pico de hipertensão no meio da atividade física. Vai necessitar desse exame também. Você deve observar, quando você está fazendo o treinamento de um indivíduo que tenha o DAC, e ele sinta dificuldade na respiração, sentadinha, que é apontada no peito, para você ser observado. Ficou de forma muito agravante, a pressão subiu, interrompa imediatamente a atividade física. E a segurança, exercício é seguro para o paciente. Se ele está sentindo essa pressão, está sentindo essa má circulação sanguínea, observe as respostas dele. Tá? Primeiro fator, ele vai ter as dores pontadas no coração, adenina. Se você insistir e a circulação for de forma incorreta, e o coração não estiver conseguindo sangue suficiente para bombear, você pode estar acelerando o seu aluno para ter um infarto. Observem bem qualquer resposta que ele pode ter. Intensidade do exercício. A intensidade do exercício deve ser baseada no resultado do teste ergonômetro, que o paciente se exercite em nível que seja eficaz e seguro. Como é que é feito esse teste? Eu tentei explicar para vocês. O paciente vai ficar numa esteira ergonométrica ou numa bicicleta, do qual vai estar sendo feito um amparo da sua medição, qual a sua exigência que vai ser feita. A partir do ponto da atividade física que ele está fazendo, de esforço físico, e esse ponto tiver mudança no ecocardiograma, é o limite que ele pode ir. Então vai ser analisado ali. Frequência de treinamento, intensidade geralmente determinada com uma porcentagem, frequência cardíaca máxima alcançada no teste. A zona de treinamento geralmente fica entre 50% do total e 85%,
a frequência cardíaca máxima. Frequência cardíaca de angina. Se o paciente teve angina durante um teste ergométrico, a frequência cardíaca do treinamento deve ser monitorada mesmo com 10 batimentos abaixo do nível que a angina começou. Isso é crucial para evitar um novo episódio. A angina, como eu falei para vocês, é aquela pontada mais forte na ira do coração. Você pode ter um movimento seguro após o treinamento cardíaco, de 50 a 85, mas o paciente conseguiu sentir a angina e o esforço físico, vamos dizer, de 80, você só vai fazer atividade até 70%. Um exemplo prático, né? O paciente de 60 anos realizou um teste ergométrico. Sua frequência cardíaca máxima alcançou um teste que foi de 130 batimentos por minuto. Ele começou a sentir angina quando a frequência cardíaca chegou a 110. Com base nisso, o médico e o fisioterapeuta prescreverá exercício qual? Frequência cardíaca, alvo de treinamento. Intensidade segura seria o nível em que a frequência cardíaca do paciente ficasse abaixo de 110. A frequência máxima que ele pode chegar de 80 a 100. A frequência cardíaca dele é atividade de esforço físico. Evitar que ele possa chegar a sentir angina, dor e a pontada no coração, que ele tenha novos episódios consecutivos, então você vai trabalhar uma frequência mais segura, 10 batimentos abaixo do qual ele sentiu. Então, nível seguro, evitando a angina, mas sim obtendo o benefício do exercício. Por isso que é sempre trabalhar a questão da frequência cardíaca, batimentos, controle e assim por diante. Uso de medicamentos, né? Muitos pacientes com DAC usam medicamentos para beta-dilatadores. Reduzem a frequência cardíaca e isso afeta a forma que a intensidade do exercício é determinada. Um exemplo, o paciente que usa um beta-bloqueador pode ter uma frequência cardíaca de repouso mais baixa, uma resposta da frequência cardíaca do exercício atenuada. Não aumenta tanto quanto o normal. O que isso quer dizer, professor? Eu tenho meu paciente lá de 60 anos, deu arginina com 110 batimentos por minuto. Começou a utilizar betas bloqueadores para poder fazer a dilatação da artéria. Então eu devo observar qual é a resposta que ele está tendo. Porque mesmo o batimento dele em volta de 90 a 85, ele pode entrar nessa situação também. Por quê? Porque com o uso do medicamento, sua frequência mesmo mais baixa, ele pode apresentar alguns fatores controversos. Então, o teste foi realizado enquanto o paciente estava tomando o medicamento, a frequência cardíaca será baseada nesse teste. Se o paciente parar de tomar o medicamento, o corpo pode ter uma resposta de frequência cardíaca mais alta ao exercício. Mesmo nível de esforço pode se tornar perigoso. Por isso, é fundamental não alterar a medicação sem orientação médica. O paciente seu com DAC começa a usar, não sentiu nenhum efeito contrário, mas por conta própria ele resolveu parar de tomar medicamento. Com um esforço físico igual ao que ele já fazia frequentemente, ele pode sentir a angina. E assim ela pode desenvolver e aumentar uma parada cardíaca. Resumo, né? Para finalizar a aula, para ser iguais. A doença artério-coronariana é uma condição séria, mas exercício físico supervisionado é uma parte vital do tratamento. Não é qualquer um que consegue pegar um paciente que já tem um DAC diagnosticado e queira passar um treinamento para ele. Por quê? Você não consegue passar um treinamento com um volume muito alterado e a frequência cardíaca você deve manter o controle dela. Como eu falei, sentiu a arginina com 110 de batimento, seu treinamento não pode passar de 100. O esforço físico básico, se ele é sedentário, qualquer esforço que ele faz pode passar de 100 a 110 ali de forma fácil. E ele vira a sentir a arginina. Então obtenha sempre esse controle, esse trabalho dele para não ter esse batimento cardíaco dele muito acelerado e você ter um descontrole. Então é melhorar a saúde das artérias, aumentando a capacidade do coração de lidar com o estresse e ajudar contra os fatores de risco. A chave da individualização de supervisão profissional para garantir que o exercício eficaz é, acima de tudo, seguro. O que isso quer dizer, professor? Quem já fez aqueles testes de esforço que a Elisângela passou, o qual ela faz a aferição da pressão arterial em repouso, passa uma atividade de alta intensidade, geralmente ali um tabaco, alguma coisa assim. Comigo também? Faz tanto tempo com vocês que eu já esqueço.
Então, assim, quando você faz esse teste físico e a pessoa tem essa predisposição, ele pode vir no risco. Então é isso, família. Eu vou finalizar o vídeo. Chega no like, no comentário, na seção ativa. Se infeliz o canal Tech Servir, dá moral pra nós. Agora queremos um tweet, pai, pra falar da nossa vida real, a integridade aí. E na live aí do nosso vlog, beleza? Tamo junto.